Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Livro 1. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. A constituição do mundo e a disposição dos elementos. 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Mas quando a terra ainda não havia aparecido, estava coberta de densas trevas, e um vento soprava sobre a sua superfície. Deus ordenou que houvesse luz. E quando isso foi feito, ele considerou a massa inteira, e separou a luz e as trevas. E o nome que ele deu a uma foi noite, e a outra chamou de dia. Chamou o princípio da luz e o tempo de descanso, a tarde e a manhã, e este foi realmente o primeiro dia. Mas Moisés disse que foi em um dia, a causa da qual sou capaz de dar agora mesmo. Mas porque eu prometi dar tais razões para todas as coisas em um tratado por si só, adiarei sua exposição até aquele momento. Depois disso, no segundo dia, colocou o céu sobre o mundo inteiro e o separou das outras partes, e ele determinou que deveria ficar por si só. Ele também colocou um cristal em volta dele, e o juntou de uma maneira agradável à terra, e o encaixou para dar a umidade e a chuva, e para proporcionar a vantagem do orvalho. No terceiro dia ele designou a terra seca para aparecer, com o próprio mar ao redor, e no mesmo dia ele fez as plantas e as sementes brotarem da terra. No quarto dia ele adornou o céu com o sol, a lua e as outras estrelas, e designou-lhe seus movimentos e cursos, para que as vicissitudes das estações possam ser claramente significadas. E no quinto dia ele produziu os seres viventes, tanto os que nadam como os que voam, o antigo no mar e o último no ar. Ele também os classificou para a procriação, e que suas espécies fossem capazes de aumentar e se multiplicar. No sexto dia ele criou os animais quadrúpedes, e os fez macho e fêmea. No mesmo dia formou também o homem. De acordo com o que Moisés disse, que em apenas 6 dias o mundo, e tudo o que há nele, foi feito. E que o sétimo dia foi um descanso e uma liberação do trabalho de tais operações. De onde nós celebramos o descanso de nossos trabalhos naquele dia e o chamamos de sábado, palavra que denota descansar na língua hebraica. 2. Além disso, Moisés, após o sétimo dia, começou a falar filosoficamente, e a respeito da formação do homem, diz assim, que Deus tomou o pó da terra, formou o homem e nele inseriu um espírito e uma alma. Este homem foi chamado Adão, que na língua hebraica significa aquele que é vermelho, porque ele foi formado de terra vermelha, compostos juntos, pois desse tipo é terra virgem e verdadeira. Deus também apresentou as criaturas vivas, quando as fez segundo as suas espécies, macho e fêmea, a Adão, que lhes deu os nomes pelos quais ainda são chamados. Mas quando ele viu que Adão não tinha nenhuma companheira, nenhuma comunidade, pois não havia tal criação, pôs-o a dormir, e levou uma de suas costelas, e dela formou a mulher. Então Adão a conheceu quando ela foi trazida para ele, e reconheceu que ela foi feita de si mesmo. Agora uma mulher é chamada na língua hebraica de Issa, mas o nome desta mulher era Eva, que significa a mãe de todos os seres vivos. 3. Moisés diz ainda que Deus plantou um paraíso no leste, florescendo com todos os tipos de árvores, e que entre eles estava a árvore da vida, e outra do conhecimento, pela qual foi ser conhecido o que era bom e mal. E que quando ele trouxe Adão e sua esposa para este jardim, mandou que cuidasse das plantas. Agora o jardim foi regado por um rio, que circundava toda a terra e se dividia em 4 partes. Piso, que denota uma multidão, correndo para a Índia, faz sua saída para o mar, é chamado de Ganges para os gregos. Também o Eufrates, assim como o Tigre, desce para o Mar Vermelho. Agora o nome Eufrates, ou Prat, denota uma dispersão ou uma flor. Portiris, ou Diglat, é significado que é rápido, com estreiteza. E Gion atravessa o Egito, e denota o que surge do leste, que os gregos chamam de Nilo. 4. Deus, portanto, ordenou que Adão e sua esposa comessem de todas as plantas, mas que se abstercem da árvore do conhecimento, e predisse-lhes que, se tocassem isso causaria sua destruição.
Mas enquanto todas as criaturas vivas tinham língua, naquele tempo a serpente, que então vivia junto com Adão e sua esposa, mostrou uma disposição invejosa, em sua suposição de viverem felizes, e em obediência aos mandamentos de Deus. Imaginando que, quando os desobedecessem, cairiam em calamidades, ela persuadiu a mulher, com intenção maliciosa, a provar da árvore do conhecimento, dizendo eles, que naquela árvore estava o conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, que quando conseguissem, levariam uma vida feliz, uma vida não inferior à de um Deus. Pela qual significa que ela venceu a mulher e a persuadiu a desprezar o mandamento de Deus. Quando ela provou daquela árvore, e se agradou de seus frutos, ela persuadiu Adão a fazer uso dele também. Com isso eles perceberam que estavam uns um para o outro, e envergonhados de aparecer no exterior, inventaram algo para cobri-los. A árvore aguçou sua compreensão, e cobriram-se de folhas de figueira, e amarrando esses diante deles, por modéstia, achavam-se mais felizes do que antes, pois tinha descoberto o que eles estavam procurando. Mas quando Deus entrou no jardim, Adão, que costumava vir e conversar com ele, consciente de seu comportamento perverso, saiu do caminho. Esse comportamento surpreendeu a Deus, e ele perguntou qual era a causa desse procedimento, e por que ele, que antes se deliciava com aquela conversa, agora fugiu dela, e o evitava. Quando ele não respondeu, consciente de que havia transgredido a ordem de Deus, Deus disse, abre aspas, eu tinha determinado antes sobre vocês dois, uma vida feliz, sem qualquer aflição, cuidado e vexação de alma, e que todas as coisas que possam contribuir para o seu prazer devesse crescer por minha providência, sem seu próprio trabalho e esforço, estado de trabalho e meticuloso que logo traria a velhice, e a morte não estaria a nenhuma distância remota, mas abusaste desta minha boa vontade e desobedeceste aos meus mandamentos. Pelo teu silêncio não é um sinal de tua virtude, mas de tua má consciência. Fecha aspas. No entanto, Adão desculpou-se sobre seu pecado, e implorou a Deus que não se zangasse com ele, colocando a culpa do que foi feito sobre sua esposa, dizendo que foi enganado por ela, e daí se tornou um acusador, enquanto ela acusou a serpente. Mas Deus o castigou, porque ele se submeteu ao conselho de sua esposa, e disse que a terra não deveria produzir seus frutos por conta própria, mas que, quando fosse assediada por seu trabalho, devesse trazer alguns de seus frutos, e se recusar a produzir outros. Ele também tornou Eva responsável pela inconveniência de procriação e as dores agudas de gerar filhos. Isso porque ela persuadiu Adão com os mesmos argumentos com que a serpente a persuadiu, e assim a levou a uma condição calamitosa. Ele também privou a serpente da fala, por causa de indignação com sua disposição maliciosa para com Adão. Além disso, Deus inseriu veneno debaixo da sua língua, e a fez inimiga dos homens, e sugeriu-lhes que deveriam dirigir os seus golpes contra sua cabeça, sendo esse o lugar onde estão seus desígnios maliciosos para com os homens, e é mais fácil vingar-se dela dessa forma. E quando ela teve privado o uso dos pés, obrigou-a a rastejar o tempo todo, arrastando-se sobre o solo. E quando Deus designou essas penalidades para eles, ele removeu Adão e Eva do jardim para outro lugar.